O Mais Bate-Papo com Paulo Lavigne hoje é com um dos homens mais surpreendentes do mercado imobiliário. Nós estamos falando de Everton Teixeira, ele que é diretor comercial da J. Nunes e vai falar um pouco sobre a alma dessa empresa que conquistou o Nordeste. Seja muito bem-vindo, que prazer ter você aqui. Começando com o respeito e o carinho que a gente tem por você e a admiração pelo trabalho que você desenvolve. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa história que você tem junto à J. Nunes, para que as pessoas entendam um pouco mais sobre essa empresa que hoje está de casa nova, em um lugar incrível, com o trabalho e a satisfação de dizer que eu tenho o J. Nunes. Então eu posso falar, o material é maravilhoso. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. É uma satisfação enorme recebê-lo. Falar um pouquinho da J, a gente até tem dificuldade, porque a gente gosta tanto, está tanto no sangue, que para a gente, para não parecer muito exagero, para a gente é difícil, mas de fato a gente é uma empresa de 38 anos de história, são mais de 31 mil, quase 32 mil unidades entre produção e entregues hoje. Eu estou aqui na J há 16 anos, curiosamente, semana que vem eu completo esses 16, foi dia 15 de junho de 2009 que eu entrei na J e comecei como gerente comercial e acabou que esse lado meu esse lado nerd, vamos dizer assim, de tecnologia, de melhorias de processo e tal, aflorou muito aqui e a empresa me deu oportunidade para fazer isso acontecer e eu acho que isso é um pouco do DNA do que é a J hoje. A gente é uma empresa que de fato se esforça no sentido de melhorar a produtividade, melhorar a inovação e isso reflete no resto. A própria sede, como você disse, Casa Nova, desde novembro a gente está aqui, ela reflete um pouco disso, todo em ambiente open office, são mais de 110 colaboradores trabalhando no mesmo ambiente e que de fato gerou mais velocidade na tomada de decisão, mais produtividade, mais resultado. Então, esse é um pouquinho da nossa cara, um pouquinho do nosso DNA, como fazer sempre as coisas um pouquinho melhor. Acho que é a grande característica que a gente tem. Nós sabemos que vocês são um sucesso em Sergipe e em outras capitais. Como é administrar essa expansão, como é fazer essa coisa acontecer e dar certo? Se a gente soubesse a resposta para isso, não existe uma receita de bolo. E, na realidade, nosso processo de expansão, nosso processo de crescimento, ele está muito relacionado a planejamento. É saber onde quer chegar e se planejar para isso. O Brasil viveu momentos complicados, pandemia. Brasil não, o mundo de uma forma geral. Pandemia, problemas... questão fiscal do governo, funding, os juros se tornando mais caros, mas ao mesmo tempo nos dá oportunidade para aquela empresa que está trabalhando de forma correta, com uma linha de raciocínio, de atuação bem estruturada, acho que traz inúmeras oportunidades. Acho que é isso que a gente acredita muito hoje. Acho que é isso que faz a diferença para a J. A gente não trabalha propriamente em capitais, a gente está estudando expansões agora para novas capitais, para outras regiões do país, Nordeste ainda, mas outras regiões. Mas o grande ponto é que justamente por trabalhar no interior, principalmente na Bahia e em Pernambuco, a gente acaba enfrentando dificuldades que numa capital não existe. Demanda é bem menor, porque justamente a população é menor. Controle de custo, porque justamente pela demanda ser menor, o meu controle de preços, eu não tenho tanta elasticidade para preço. Então, a gente aprendeu a trabalhar em ambientes mais difíceis, o que nos traz algumas vantagens e alguns cuidados maiores nesse processo. Acho que esse é o grande, como eu disse, se reinventar. A gente dia a dia se reinventa, dia a dia melhora os processos, do básico ao mais complicado. Dia a dia a gente repensa a forma como a gente faz e que hoje está dando certo. Poxa, mexer em algo que está dando certo, mas a gente acredita de fato que sempre dá para ser melhor. E esse é o grande pensamento da gente. Em Sergipe, a J. Nunes trabalha com produtos diferenciados. Como é feito o processo de desenvolvimento e em que momento vocês acreditam que você pode fazer um produto mais Minha Casa Minha Vida ou um produto mais elaborado, um produto médio alto padrão? Porque vocês têm produtos incríveis com a assinatura da J. Nunes, né? Então, como é esse processo de desenvolvimento
dentro da empresa, porque as pessoas não têm ideia de quanto tempo precisa de maturação para um produto chegar à sua conclusão. Então, como é esse processo aqui dentro da J. Nunes? Primeiro, a gente tem É legal você perguntar isso porque fala um pouquinho e o pessoal acha que é, de certa forma, bobagem, mas reflete muito do que a gente é. Na nossa missão está escrito lá que a gente desenvolve ambientes urbanos. Normalmente o pessoal faz a missão para botar um quadrinho na parede, não é o caso da J. Nunes. Quando a gente fala que desenvolve ambientes urbanos, é que a grande parte dos nossos projetos, elas advêm de aquisições de grandes glebas, onde eu desenvolvo um bairro, eu desenvolvo alamedas, como a gente chama hoje. Então, eu tenho aqui em Sergipe, a Vila do Sol lá na Soledade, Alameda Rio Mar lá na Barra, Alameda da Praia lá na Barra. São regiões que a gente está no quarto, quinto empreendimento já, em cada uma delas, e o negócio está fluindo, o produto vai melhorando, a qualidade do produto que a gente está entregando está melhorando, porque a gente acaba melhorando de fato o ambiente, a região. Quando a gente desenvolver ambientes urbanos, é literalmente transformar aquela micro-região, porque não é um bairro propriamente dito, mas aquela micro-região, em algo melhor. Então eu construo praças, eu dou estrutura para que as pessoas possam conviver na região, e isso faz parte do desenvolvimento, isso faz parte de todo o processo de crescimento que a J. Nunes traz. Aí vamos à segunda parte da pergunta, mas por que eu decido A ou por que eu decido B empreendimentos? Primeiro, a gente tem uma vocação muito forte no segmento econômico, Minha Casa Minha Vida e tal, a gente de fato gosta desse perfil, a gente se especializou na execução desse perfil, que trazem produtos de 400, 500 unidades. Mas o grande foco é que conforme eu vou trazendo desenvolvimento urbano, eu posso sair de um segmento econômico, do Mais Viver, por exemplo, que é um produto 100% dentro do Minha Casa Minha Vida e da estrutura de negócio, para um segmento um pouco melhor, os Vida Belas, por exemplo, que a gente traz, condomínios clubes maiores, etc. E isso acontece naturalmente. Quando eu adquiro grandes glebas, eu vou começando o desenvolvimento e a região vai melhorando, essa micro-região, esse micro-bairro, de uma forma geral, vai melhorando. Então, tirando o fato de você comprar um terreno específico numa região melhor, quando eu penso no negócio J. Nunes, a gente tem como objetivo melhorar as regiões que a gente atua e com isso o ticket, o produto, o perfil de cliente que acaba adquirindo vai mudando e se alterando. A gente tem regiões que a gente trabalha, como por exemplo em Pernambuco, que a gente começou num bairro específico lá que a gente tem muitos empreendimentos hoje que a gente começou com produtos mais econômicos e hoje eu já estou trazendo linha Vida Bela e talvez ali na frente eu traga ainda produtos ainda de uma linha melhor. Então assim, não tem uma regra. Acho que a vocação do terreno dita o ritmo do desenvolvimento, mas a gente trabalha para de fato aquelas regiões, como são grandes áreas, para aquelas regiões melhorarem. E aí, o céu é o limite, vai do que a gente conseguir de fato trazer de valor, agregar de valor para as pessoas que estão morando. Muitas pessoas falam que a Praça Sergipe é uma das praças mais complexas de trabalhar. Em todos os aspectos. Eu converso com grandes empresários sergipanos que comentam muito sobre isso. Nós temos um público diferente, um público muito bairrista, o desenvolvimento aqui é um pouco mais complexo, o acesso às coisas aqui é um pouco mais complexo e até a demora para chegar determinadas coisas em Sergipe. Como é para vocês desenvolverem a marca J. Nunes com tanto sucesso, depois desses anos, com tantas obras entregues aqui e obras de sucesso? A gente ouve falar de forma muito segura quando se fala de um produto, lançamento J. Nunes, as imobiliárias brigam para vender, está todo mundo querendo se envolver no processo e a satisfação das pessoas que moram no J. Nunes também. Então, assim, como é para vocês essa satisfação, esse tipo, deu certo, era isso que eu sonhava? Acontece em algum momento isso aqui dentro da empresa? Eu tenho certeza que para o Dr. Paulo Nunes, tudo isso aqui já é muito mais do que ele idealizou no dia que ele começou lá, as primeiras casas, as primeiras obras que ele começou a fazer. A gente, apesar de sonhar grande, nunca tem ideia real da dimensão do que vai chegar. E a gente se orgulha muito de ser sergipano. A gente tem que sempre lembrar que Sergipe é o menor estado da federação, mas é justamente por isso que é uma diferença tão grande
porque com 2 horas eu estou em qualquer cidade do estado e volto para dormir em casa, diferente do que acontece em qualquer outro lugar. Então, a gente tem que sempre lembrar que a qualidade de vida, quando você quer desenvolver dentro de um estado como Sergipe, com esse jardim que é Sergipe, no final das contas, é muito importante. A gente tem, de fato, qualidade de vida aqui em Aracaju, na região, no estado. E a gente se orgulha muito de tudo que a gente já construiu aqui em Sergipe. Eu acho que quando a gente fala de dificuldade em empreender, isso não é um problema de Sergipe, é um problema país, né? O Brasil é um país mais burocrático, o Brasil é um país cheio de regras e que as regras se contradizem. Horas você faz um negócio, no dia seguinte já mudou a regra, então é um negócio que não dá muita segurança jurídica. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar que, para quem, como eu disse, trabalha certo, trabalha focado, te dá a oportunidade de fazer mais. Então, Aracaju é uma belíssima cidade, e quando eu falo Aracaju, entenda toda a região metropolitana, toda a região, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, toda essa região que junto atua, né, nesse polo que é a capital de Sergipe, vamos dizer assim, e com certeza, pensando na construção civil, eu não tenho dúvida que quem veio para cá se deu bem, quem veio para cá e quem acredita que estou na região se dá bem, no sentido de fato, desenvolver o negócio. Então, acho que o cliente ganha, a cidade ganha. Quantos bairros a gente teve aqui que, quando chegaram as construtoras, eles foram crescendo, evoluindo e se desenvolvendo? Quantas regiões do nada que apareceram, vai construir ali, e de repente aquilo começou a ser algo diferente. Então, Aracaju é diferenciada e a gente, obviamente, aproveita essa diferenciação para trazer um pouquinho do que a gente acredita como negócio, como empreendedorismo, de uma forma geral. Eu não tenho dúvida que tem muito sua alma aqui dentro também. Assim, eu tive muito pouco contato com o Dr. Paulo, mas para quem conhece Everton, para quem convive com você, vê sua paixão, seu amor pela Jota, você fala e o olho brilha, é como o sonho que se realizou. Como é essa coisa de ser a alma do negócio, de estar envolvido na alma do negócio, com família, com filho, e viajando tanto, porque eu sei que a sua agenda é muito apertada. Então, assim, falando um pouco sobre Everton, você não é sergipano, mas é um menino ainda, tem uma história incrível pela frente, além de tudo que você já desenvolveu. Então eu queria saber um pouco sobre esse Everton, que as pessoas não têm acesso, que não dá tempo ter acesso, vamos dizer assim. Eu sou alagoano, mas na realidade eu morei só bebê em Alagoas. Morei toda a minha vida, até os 16 anos, em Santa Catarina, depois voltei para o Nordeste, Teresina e Aracaju logo depois. E eu me sinto muito honrado, porque há 16 anos atrás eu tive a sorte de vir para cá. A gente, como eu disse no meu casamento, a gente acaba fazendo escolhas na vida e eu escolhi voltar, eu acabei criando aqui minha família dentro da Jota, eu já faço parte da família Jota, mas eu me sinto honrado principalmente pela Jota confiar nas loucuras que Everton trouxe, nas loucuras que a gente consegue agregar. Como eu disse, a gente é meio nerd, eu acho que eu tenho um pé nesse nerd aí, eu que empurro a gente para esse lado mais tecnológico, pelo menos lá atrás. Hoje em dia não é Everton esse DNA, é um DNA da empresa, mas eu fico muito feliz da J. Nunes ter me dado a oportunidade de mostrar um caminho de crescimento. Cada empresa escolhe o seu caminho. A gente, de fato, optou por trabalhar com informação, trabalhar com sistemas, com processos, com uma organização focada em tomar decisão através de dados. A gente, de fato, toma decisão olhando o número. Se eu decido lançar um empreendimento A, eu não estou decidindo lançar um empreendimento A ou definindo o preço aleatoriamente. Eu estou definindo porque, de fato, eu tenho um orçamento, de fato, eu tenho uma lógica, de fato, eu tenho o resultado dos empreendimentos anteriores. As coisas vão acontecendo. E eu me sinto muito honrado porque eu tenho certeza que nisso, de fato, eu tive um pezinho, nisso de fato eu ajudei a empresa a trazer esse DNA, essa cultura. A cultura você não mexe do dia para a noite, então são 16 anos, eu acho que batendo na tecla ali, ó, vamos por aqui, tecnologia, sistema, vai fazendo acontecer. A gente tem, de certa forma, alguns destaques aí, existem algumas ferramentas no país que são utilizadas e ou a gente ajudou muito no desenvolvimento ou elas nasceram dentro da J. Nunes e a gente se orgulha muito de fato, ser esse nerd num ambiente que
é manual, né? Construção civil ainda ela é muito manual. O pessoal fica idealizando muito inteligência artificial, robô em obra e tal, mas é um passo ainda muito longo. A gente é ainda, especialmente no Nordeste, muito dependendo da mão, propriamente dita. A obra ainda é muito manual, todo o nosso processo é muito dependente das pessoas, eu não consigo automatizar. Mas é justamente pelo fato de ser dependente das pessoas que eu acredito que a gente faz a diferença, porque a tecnologia também só nos leva até aqui. Eu preciso de pessoas boas, equipe boa, para fazer o negócio acontecer. E a J. Nunes, com o tempo não, mas sempre nos propiciou equipes muito eficientes, equipes que se preocupam de fato fazer o melhor. De novo, eu acredito que eu participei nessa geração de cultura, talvez até de forma muito forte, mas hoje não é só Everton, muito pelo contrário. Hoje, a outra diretoria, que também cuida da parte de obra, também tem esse DNA meio maluco, vamos chamar assim, de, poxa, a gente precisa melhorar, tem que trazer produtividade. A gente está discutindo muito IA, como é que a gente traz inteligência artificial para o nosso processo, no que tem sentido trazer inteligência artificial para o nosso processo, porque também se romantiza muito isso. A gente tem que saber para onde a gente vai e tal, mas eu acredito que isso hoje, e fico muito feliz por ter contribuído, mas acredito que isso hoje já não é mais dependente de Everton. Everton só foi digamos assim, o fósforo que acendeu, mas hoje a gente de fato é uma empresa que se preocupa com todos os dias ser melhor um pouquinho. Quais os produtos que vocês têm no momento que é sucesso? E se você tem aquele produto que lhe enche os olhos e diz assim, esse é um dos orgulhos da J. Nunes? Bom, primeiro, a gente tem a linha que a gente chama de Mais Viver, é aquela linha de segmento econômico, focado 100% dentro do Minha Casa Minha Vida, 100% no perfil de cliente do Minha Casa Minha Vida, e esse eu tenho produtos na Aruana, tenho produtos na Barra dos Coqueiros, tenho produto em Aracaju, na Soledade, então tenho vários empreendimentos. Na realidade, só para você ter ideia, essa linha Mais Viver de 2009, desde que eu entrei para cá, são 16 anos, quase 16 anos, a gente já tem 42 lançamentos que são assinados com o nome Mais Viver. São mais de 15 mil unidades e, assim, a gente se orgulha muito porque essa, de fato, é ali. Quando a gente vai desenvolver o produto, a assinatura é a mesma. Como a gente é Minha Casa Minha Vida, como a gente é focado no segmento econômico, isso pra gente é muito importante. Aí a gente vem para uma segunda linha que a gente chama de Vida Bela. Vida Bela nada mais é que grandes condomínios focados em um clube, um resort, em uma estrutura diferente. Hoje a gente até às vezes chama Vida Bela, se é um pouco melhor a gente chama residência. Aqui, por exemplo, a gente está entregando o Marbelo hoje, que ficou lindo lá na Coreia do Meio, de fato, quem passa, quem olha, quem vê, está sentindo a diferenciação. E a gente acabou de lançar lá na Jabotiana, o Lavi lançou agora em fevereiro, início de fevereiro, que também é um sucesso de vendas. Todo mundo fala que foi minha homenagem, porque por conta do Lavigne. Tem sentido. Todo tem mundo sentido. fala que foi homenagem, eu tô sabendo. E são produtos diferenciados. Fazia muito tempo que não tinha lançamento de 3 quartos em Aracaju, acho que desde a pandemia ali, 2018, 2019, a gente criou, até pelo momento econômico que a gente vivia, um foco em 2 quartos, e o Lavi traz esse conceito de 3 quartos, 70 metros, é um produto diferente. Mas o meu xodó, o produto que eu mais sou fã, de fato, e que eu diria que até está um nível um pouco acima, seria o terraço. Mas por que o terraço? Porque veja, ele é um produto na Barra de 60 metros 2 quartos, 80 metros 3 quartos, é o maior produto de 3 quartos da categoria, mas mais importante que ser de 80 ou de 60 é tudo que ele traz junto. Na realidade, na Barra dos Coqueiros basicamente não tem produto de 3 quartos, não tem apartamento de 3 quartos. E o Terraços ele tem vista mar, está próximo da praia, sabe, você acaba estendendo em algum nível o padrão de uma residência de uma classe média. Ele é um produto muito diferente. E aí ele ainda tem um preço convidativo, porque se eu comparar a Barra dos Coqueiros com Aracaju, por exemplo, tanto o Marbelo quanto o Lavi, você acaba tendo um preço melhor justamente por estar na Barra. Provavelmente isso deve se igualar, porque com a história da ponte, se de fato lançada, se de fato acontecer, conforme prometido pelo governo, eu acredito que a Barra dos Coqueiros vai virar o novo xodó de moradia, porque hoje o que é o fim da linha vai se tornar o início da linha, vai estar dentro de casa. Então, eu acredito muito nesse produto, acho que ele é diferenciado, ele tem cuidados diferenciados, tem o rooftop no último andar, ou seja, é o primeiro produto de fato que você tem uma
cobertura focada no gourmet, vamos dizer assim. Não é bem uma cobertura, a gente chama de rooftop porque eu não tenho quartos lá em cima, mas ele tem um processo dentro daqueles apartamentos, tanto de 2 quanto de 3 quartos, focados no gourmet, churrasqueirinha e tal. Então, assim, eu gosto muito desse produto e acho que ele é uma bela oportunidade, tanto para quem quer comprar para morar, quanto para quem quer comprar para investir, porque considerando todos os prazos e tudo que a gente ouve aí do governo do estado e tudo, no dia que eu estiver entregando o terraço, a ponte já está em plena construção, ou seja, o preço vai mudar, a condição vai mudar, porque a gente sabe que é um investimento grande, mas ao mesmo tempo, se ele acontecer, ele vai mudar a vida de todo mundo que vira na Barra. Porque hoje, para ir na Barra, tem que passar pelo centro, não desmerecendo, não é isso, mas a questão é a distância. Ele vai sair do Rio Mar, shopping, atravessa 2 minutos, 3 minutos depois está do outro lado. Ou seja, como eu disse, o que é o fim da linha vai passar a ser o início da linha e todo mundo que morar naquela região, todo mundo que estiver naquela estrutura residencial que existe ali e os vários empreendimentos, e a gente tem muito empreendimento, vai ter seu produto super valorizado. Então, tanto para quem quer morar, que é um produto diferenciado, para quem quer investir, eu acredito que é hoje o nosso carro-chefe. Eu mesmo comprei um lá. A pessoa física de Everton tem um produto lá, porque eu de fato acredito que No vai terraço. valorizar. No terraço. Como profissional, qual o seu sonho? Você já chegou? Tem alguma coisa que você ainda almeja, que você tá assim, eu acho que precisa acontecer isso para me completar como profissional, já que eu considero você um dos homens mais inteligentes do mercado imobiliário sergipano, um dos empresários mais conscientes, que trabalha de forma mais estratégica. Eu acho que tá aí um dos empresários que eu tiro o chapéu, definitivamente é para você. Eu esperei muito, eu tive muita expectativa para essa entrevista. Não que não aconteceu pelos outros, eu conheço muita gente, eu consegui gravar com muita gente boa, muita gente bacana, mas dentro do que você fala tem a emoção com esforço, com dedicação e amor. É um pouquinho diferente, tem uma pitada de um sal diferente aí nessa composição. E eu acho que é isso que me criou essa expectativa de vir gravar com você. E deixar a nossa agenda tão disponível para se adaptar com a sua, porque eu sei o seu trabalho, eu sei que você viaja o tempo todo, eu sei que você está no mundo o tempo todo, mas a sua realização em realizar o sonho das pessoas em ter a sua casa própria é muito bacana. Você consegue sentir isso a quilômetros de distância. Então, o que falta para o Everton profissional, e se falta, para que você consiga entender que você chegou onde você está? Primeiro, obrigado pelas palavras. Não acho que seja tanto assim, mas obrigado pelas palavras. Mas, brincadeiras à parte, eu vou te responder de 2 formas. Quando a gente está lá no curso de administração, iniciando a carreira profissional, a gente sempre acredita, não, vou trabalhar numa multinacional, vou ser o CEO de uma gigantesca, sabe, é meio, pelo menos era o meu sonho. E eu sempre fui de sonhar grande porque, como a piada diz, sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. A gente tem que sonhar grande porque senão não tem sentido. E eu sempre acreditei que isso ia acontecer. Eu fui trabalhar numa multinacional já em construção civil, voltei para Aracaju, na época o J. Nunes era uma empresa menor, e eu acho que a gente não vai chegar a ser uma multinacional, não é isso, mas eu acho que os passos que a gente está dando em termos de profissionalismo, em termos de gestão, estão nos levando para um outro patamar e eu fico muito feliz. Eu não teria, profissionalmente falando, algo que eu quero conquistar no sentido de eu quero ser o presidente, eu quero ser o executivo de uma... Não é isso. Eu acho que essas pequenas conquistas diárias que a gente vem tendo, nesse sentido, já me orgulham, porque eu sei o quanto eu estou fazendo parte disso. Eu acho que se todo mundo tivesse essa oportunidade de contribuir nesse influxo de uma empresa e tal, e contribuir na sua empresa para fazer isso acontecer, com certeza seria muito feliz e eu estou muito realizado nesse sentido. No outro sentido, eu acabei de terminar um curso, eu fiz MBA lá na Fundação Dom Cabral, e a primeira coisa que a gente começa a fazer na Dom Cabral é um negócio que eles chamam de portfólio de realizações. É meio que conte sua história, como você chegou e como você está saindo. É um curso de 2 anos e pouquinho, mas conte como você chegou e como você está saindo. E uma coisa que eu refleti muito é que, e aí é por isso que eu disse, eu estou falando do profissional Everton e agora eu estou falando da pessoa Everton. Acho que o grande ponto é como é que eu faço, e eu ouvi isso de um professor que é a frase que eu uso todos os dias, eu acordo dizendo, seja sempre a sua melhor versão.
Como é que eu faço para construir um legado? Como é que eu faço para mudar a história das pessoas que me acompanham, que estão comigo? E esse é o meu pensamento de fato. Parece piegas, exagero, romântico e tal, mas de fato eu tento, na medida do possível, do meu mundinho, criar um mundo melhor para as pessoas que estão comigo. É fácil? Não é. Mas ao mesmo tempo eu sei que em algum nível, se você se esforça, se você tenta, se você constrói algo novo e você sabe que está contribuindo para a evolução daquela pessoa e tal, isso me traz muita alegria e eu tento. Não sei se eu consigo, não sei até que ponto eu consigo, mas eu tento ser minha melhor versão. E aí, quando eu digo melhor versão, não pense só no executivo Everton, no pai Everton, no filho Everton. Nas versões que eu tenho dentro da minha vida, eu tento ser a minha melhor versão. Não sou perfeito, não tento ser perfeito, porque de fato acho que não existe isso, mas eu me esforço para ser cada dia um pouquinho melhor, como pai, como filho, como marido, como executivo dentro da Jota, como sócio de outro negócio. Eu tento ser, de fato, a minha melhor versão. E dessa melhor versão, o que eu espero, de fato, conseguir é deixar algum legado. Sei que em algum nível, o próprio CV, né, o sistema nasceu dentro da Jota, eu contribuo muito com isso, é um pedaço do legado que eu construí, mas eu acho que o legado não pode ser só técnico, o legado tem que ser como pessoa, como humano, e eu acredito muito que isso não só é possível, como a gente, se esforçar, de fato pensar um pouquinho fora da caixa, a gente consegue, e é o que eu acredito. Então eu vou te dar uma ótima notícia. Eu acho que você já conseguiu mesmo. Tem uma legião de fãs aí, de pessoas que acompanham você, que acompanham o seu trabalho. É porque, assim, é muito complexo para uma pessoa chegar aqui e dizer para você: eu sou seu fã, você é o máximo, eu acho o seu trabalho massa. Porque eu já percebi que é muito mais fácil para as pessoas dizerem, falarem sobre as outras a terceiros, e principalmente quando elas estão falando mal. As pessoas tendem a ter isso, é muito do humano. Principalmente quando você está na linha de frente e gera aquela palavrinha que eu não gosto muito, que eu acho extremamente desnecessário, que são para pessoas incapazes, que é a inveja. Então, assim, você já é. E eu não precisaria estar dizendo isso a você aqui, gravando para tantas pessoas que nos acompanham. Eu estou dizendo porque é o óbvio, as pessoas gostam de trabalhar com você, é bacana estar perto de você, sua energia é muito boa e você vê verdade no que você está falando. Então acho que isso tudo foi a minha busca. Eu estou saindo daqui muito mais preenchido e com a certeza de que eu bati na porta certa. Eu queria falar exatamente com esse Everton. Foi esse Everton que eu vim trazer para a TV Mais. Eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir mostrar para o sergipano, para os nordestinos, para os brasileiros, através das redes sociais, que hoje a gente já não tem mais limite, já não existe uma fronteira, quem são os grandes nomes que trabalham e desenvolvem o nosso Estado. Eu acho que o nosso objetivo está sendo assim, alcançado através de nomes iguais ao seu. Paulo, primeiro, obrigado, tanto pela oportunidade de falar, mas eu sinceramente, eu li um negócio no Instagram essa semana, e eu fico repostando muita coisa motivacional e tal no meu Instagram. Eu gosto, acho que é bacana a gente compartilhar aquilo que... eu não sou de me expor, mas eu sou de fato, postar as coisas que eu acredito. E eu, de fato, acredito que a gente... se eu disser que eu sou modesto, eu não vou te dizer que eu sou modesto. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou te dizer que eu sou convencido. Eu sempre acho que eu posso ser um pouquinho melhor. Eu sempre acho que, de fato, eu posso melhorar. E se metade das pessoas, se as pessoas tivessem essa mente que é aquele 1% todos os dias, é aquele 1%zinho a mais, faça sempre algo diferente, mude sempre algo na sua rotina, crie sempre algo novo, arrisque, pense algo diferente. Principalmente quando e eu me sinto novo, apesar de brincar aí que eu tô velho, mas eu me sinto novo. Poxa, eu acho que tá na hora da gente construir um mundo melhor e se a gente não acredita nisso, se a gente não fizer a nossa parte, quem é que vai fazer pela gente? Então, eu agradeço as palavras, eu de fato creio que a gente pode fazer um mundo melhor e são... ações como a sua, Mais Imóveis, são ações como de várias outras pessoas que constroem isso e que vão trazer para a gente essas oportunidades de fazer um mundo melhor. Então, basicamente é isso. O Mais Bate-Papo com Paulo Lavigne de hoje vai ficando por aqui. Prometo que na próxima semana eu volto trazendo mais um grande nome do mercado imobiliário.
Para você que quer conhecer sobre esse mundo mágico, esse mundo fantástico de realizar sonhos, que é a nossa casa própria, que é a construção da nossa casa. Até lá.